noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Chico Xavier. Hoje nós temos aqui nosso irmão amigo lá de Santo Ângelo, Felipe Preto, que veio de Santo Ângelo para compartilhar com nós o seu conhecimento na palestra desta noite. Felipe, ele é vice-presidente da União Municipal Espírita de Santo Ângelo, também um trabalhador da Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade da cidade de Santo Ângelo. Então, já antecipadamente já te agradece a presença e a presença de todos que vêm nos prestigiar. Que a paz do Mestre esteja junto a todos nós nesse momento de reflexão, de conhecimento, de harmonia. E Felipe, contigo, então, fique à vontade aqui. Boa noite a todos, caros irmãos, caras irmãs. Que a paz do Mestre, o Cristo, permaneça conosco. Inicialmente, o primeiro boa noite, ele é para os desencarnados. E o segundo, que a gente percebe pouco, né, os desencarnados. E o segundo boa noite é para os encarnados. Boa noite, caros irmãos encarnados. Boa noite. Melhorou. Ótimo. Inicialmente, nós trazemos o abraço fraternal da União Municipal Espírita de Santo Ângelo, a qual, juntamente com a União Municipal Espírita aqui de Juí e de Cruz Alta, constituem a 8ª região federativa da FERGS, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E como Allan Kardec, o nosso insigne codificador, já falava há 150 anos, para que a doutrina espírita ela se expanda a sua mensagem, é necessário que haja a troca, que haja a experiência, e nada melhor do que as visitas entre os espíritas, comungando dos mesmos princípios em toda parte, nestes pequenos grupos ou grandes grupos, pois que aí nós vemos e observamos a unidade e a grandiosidade do nosso movimento espírita. Mas o objeto dessa noite é uma reflexão. Talvez os irmãos já tenham se questionado. Porque, afinal de contas, uma pergunta. E a pergunta que nós trazemos para nós pensar é uma pergunta muito oportuna. Onde se encontra a paz? E, na atualidade, nós observamos, mais notadamente, nos últimos tempos, um sentimento de intolerância, de falta de paz. Parece que o mundo, as pessoas estão mais violentas, pouco tolerantes. E aí nós começamos a fazer estes questionamentos existenciais. Afinal de contas, se de um lado a religião, a doutrina, ela nos diz que o mundo está melhorando, por que a violência estaria aumentando? Como que nós estamos ficando cada vez mais distanciados da paz proposta pelo Cristo? E aí nós trazemos essa inquirição para nós pensar e trazer esse sentimento que está lá no mundo, lá fora, para dentro de cada um de nós. Ou seja, propor uma autorreflexão, como está a minha paz interior. E aí nós vamos buscar as mensagens contidas no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca lá: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E nós
começamos a fazer uma abordagem como está a situação atual do nosso plano Terra. E vemos no noticiário, nós assistimos, presenciamos, muitas vezes até mesmo cometemos atos que delinquem com a paz. É na televisão, quando não é no Oriente Médio, lá no Iraque, na Palestina, é na Síria, ou é na África, em diversos locais do globo, as etnias e os credos se confrontando diariamente numa guerra sem fim. E aí nós nos perguntamos, onde está a paz tão almejada pelo Cristo? É nas grandes cidades, onde os projéteis de armas, aqueles projéteis perdidos que acabam vitimando inocentes em comunidades, aqueles moradores, trabalhadores, numa guerra entre policiais e criminosos. E aí nós nos perguntamos, onde se encontra a paz? É no nosso trânsito, com as imprudências dos motoristas inconsequentes, cometendo acidentes que acabam vitimando outros tantos. E aí nós nos perguntamos, onde afinal de contas está a paz? Pois que cada vez que eu tento buscar a paz, ela parece estar mais distante quando eu ligo a televisão ou abro o jornal. E nós poderíamos continuar a noite adentro, listando situações que defrontam com o estado de paz. Mas nós podemos chegar a uma conclusão. E a falta de paz, ou o aumento da violência, tem uma única razão. E esta razão se encontra em nós mesmos, no ser humano, nas inúmeras imperfeições que ainda nós carregamos, de décadas, de séculos de existências pretéritas. Ainda carregamos os instintos da animalidade, e aí isso resulta nas atrocidades que nós vemos todo dia na televisão. Mas nós podemos alargar o nosso pensamento e, fazendo-se uma análise da educação ou falta de educação moral e não tão somente intelectual, o quanto ela ainda nos falta. Aquela recebida no lar, através do pai e da mãe. E se o pai e a mãe não tiveram uma educação que demonstrasse a importância de estreitar os laços de fraternidade com o próximo, isso resulta em filhos que também vão seguir o exemplo de seus pais. Mas vamos, para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio, inicialmente nós precisamos entender qual é o conceito de paz que cada um de nós carrega. Será que é aquele conceito vindo da antiguidade, onde lá no Império Romano, há mais de 2000 anos, havia um ditado latino. Este ditado, ele dizia assim: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Segundo o conceito romano, para que pudessem defender o seu vasto território dos povos estrangeiros, era necessário armar-se com um poderoso e grandioso exército, demonstrando o medo para com os povos bárbaros, os estrangeiros. Mas, ainda bem, na atualidade, ao menos na teoria,
nos conceitos diplomáticos mundiais, nós temos aquele conceito de paz, onde as nações, elas se confraternizam e onde se mostra que a guerra tem uma consequência muito pior do que a condição diplomática. Em tese, na teoria, ainda é assim. Acontece que o homem não está seguindo a sua tese de paz proposta para o mundo. Mas vamos alargar este conceito e nós vamos ver que, para muitos de nós, a paz, ela consiste em ausência de qualquer conflito. E isso nós vamos buscar lá no dicionário. Serenidade, mansuetude, quietude, mansidão e assim por diante. Ausência de conflitos. Enquanto que a guerra é a sobreposição de forças para com outra. E aí nós ficamos imaginando na nossa mente, nós só vamos conseguir alcançar a paz quando nós nos isolarmos do mundo e vivermos em uma comunidade de irmãos fraternos. Será que é assim que é a proposta cristã? E aqui nós trazemos uma pequena história que começa mais ou menos assim. Certa feita, havia um concurso de pinturas, de quadros. E nesse concurso seria premiado aquele quadro, aquela pintura que melhor representasse a paz. Então, diversos foram os pintores que se candidataram. E ao final do concurso, restaram 3 quadros empatados, naquele objetivo de quadro que melhor representasse a paz. O corpo de jurados fez uma análise daqueles 3 quadros. O primeiro dos quadros, ele demonstrava uma linda pastagem com árvores, com borboletas bailando pelo ar, uma brisa suave, flores. Era o perfeito estado de paz, de tranquilidade. Já o segundo quadro trazia em seu conteúdo um céu de azul anil e pássaros voando sob nuvens brancas feitas como a neve. Também, e aí a gente lembra do pombo, aquele animal que representa a paz, a pomba da paz. Também era um quadro belíssimo, podia muito bem concorrer para o concurso em questão. O terceiro quadro, ele se destacava de forma diferenciada, pois que nele estava representado um rochedo. Esse rochedo estava sendo abatido por ondas fortíssimas vindas do mar e uma tempestade horrenda, relâmpagos, ventania, açoitavam a água contra o rochedo. Inicialmente, parecia muito discrepante a diferença daquele terceiro quadro para os 2 primeiros. Chegada a hora da verdade, foi divulgado o quadro vencedor, aquele que melhor representasse a paz. E o eleito foi justamente o terceiro quadro. E aí, abismados com aquele voto, os 2 pintores daqueles 2 primeiros quadros que não ganharam a premiação no concurso, foram ter para com o jurado que deu o voto de desempate. Mas como, senhor juiz, onde que está nesse quadro qualquer elemento que represente a paz? E o juiz,
de forma muito serena, foi explicar para os candidatos: meus amigos, observem com atenção este rochedo. Vocês estão vendo que no meio dele existe uma fenda? Sim, estamos vendo. E nessa fenda está um ninho de pássaros, onde a mamãe pássaro está dormindo tranquilamente com os seus filhotinhos. Sim, mas o juiz não deixou os pintores completarem. E ele disse: meus amigos, a paz, a verdadeira paz, ela se encontra nos ambientes mais tempestuosos. Pode estar a maior tempestade lá fora, desde que a consciência te permita dormir tranquilamente. Eles ficaram surpreendidos com aquela impactante realidade. E aqui nós chegamos à nossa primeira conclusão. Quando o Cristo, ele falava, ele não falava longe da multidão. Ele falava no meio da multidão. Ele ia nos lugares públicos, nas praças. Ele ia ter com aqueles necessitados, com aqueles miseráveis, com os doentes, com os criminosos e assim por diante. Era no meio do conflito que estava o Cristo, pois que ali ele conseguia transmitir a sua mensagem de paz. De que jeito que ele poderia transmitir se isolando do mundo? Não poderia. E a paz, caros irmãos, é justamente isso. É no momento conflituoso da nossa existência, e todos nós passamos por momentos conflituosos, e quem diz que não tem nenhum conflito interno ou ao seu redor, quando desencarnar, por gentileza, vá até o primeiro posto reencarnatório e reclame, registre uma ocorrência. Todos nós temos dificuldades, é por isso que nós estamos aqui, em um plano de provas e expiações. E nós, espíritos imortais, ainda carregando muitos delitos do pretérito, estamos aqui por uma oportunidade divina, buscando o resgate e se tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que nós fomos no ontem. Então, a paz, ela vai ser exercitada justamente quando alguém nos buzina no trânsito, lá na sinaleira, na esquina. A paz vai ser exercitada justamente quando o familiar, o filho, o cônjuge, o pai, a mãe, altera o tom de voz. É nesse momento que nós vamos cessar a paz. Então, quando nós perceber que nós vamos explodir, a dica de Chico: um copo d'água sempre ao lado. E aí conte até 10. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Esta assertiva, esta bem-aventurança, está contida no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí nós podemos imaginar, pacificador, né? Deve ser a Madre Teresa, deve ser o Divaldo, deve ser o Chico, né? Porque nós não somos pacificadores. Deve ser o Gandhi, e assim por diante. Para quem que o Cristo direcionava a sua mensagem, o seu Evangelho? Para um grupo seleto de pessoas? De apóstolos? Não. A mensagem cristã é uma mensagem atual para todos nós.
Quando Cristo fala, bem-aventurados os pacificadores, é porque nós temos a condição de ser um pacificador, justamente nessas situações cotidianas que nos rodeiam. Nós temos grandes exemplos de pacificadores: Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Chico Xavier e assim por diante. Qual é a maior virtude de um pacificador? Qual é a maior virtude, a característica do pacificador? É o altruísmo. Altruísmo é uma palavra cuja origem vem de alter, e o seu genitivo é alternum. Significa amor para com o outro. Então vejamos, ser um pacificador nos exige nos colocarmos diante do nosso próximo, mais próximo, pois que até esta bem-aventurança, as bem-aventuranças, as virtudes estavam voltadas para nós, seja a mansidão, a fé, a pureza de coração, eram virtudes que exigiam de nós, enquanto indivíduos imortais. Mas nesse momento, nós percebemos que quando Cristo coloca bem-aventurados os pacificadores, aí nós temos uma bem-aventurança que nos exige nos colocarmos diante do nosso próximo, auxiliando, compreendendo, para que então nós possamos entender e melhorar a nós mesmos e quem está à nossa volta. Então, ser pacificador nos exige colocarmos diante do outro. E aí nós nos perguntamos, o que nós estamos fazendo com o nosso semelhante, com aquele próximo mais próximo? Ou o que nós não estamos fazendo? Será que nós estamos vivendo apenas em função de nós mesmos? Ou será que nós estamos abertos para auxiliar o outro? Pois que quando, lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona na lei de sociedade, se o homem, ele tinha por sua natureza o convívio social, e a resposta foi positiva, nós somos seres sociais, que necessitamos viver com o outro, exercitar as virtudes com o nosso semelhante. Aí nós percebemos, o mundo não gira em torno de mim. O que nós estamos fazendo para auxiliar o outro a progredir? Pois que quando eu me coloco à disposição do outro, eu estou auxiliando no meu próprio crescimento. Muitas vezes nós saímos pelas ruas, ou agora modernamente nas redes sociais, e aí nós exigimos, nós queremos paz, violência não, né? São iniciativas louváveis, sim, mas inicialmente nós precisamos ver se nós estamos condizentes com a mensagem que emitimos. Um pensamento de Charles Chaplin já vai dizer que o exemplo vale por mais de 1000 palavras. Então, além da nossa mensagem, como que nós vamos exercitar a paz? Será que é apenas falando? Não, como eu estou fazendo aqui? Não. Nós temos que exercitar a paz. E nós podemos exercitar na casa espírita. São tantas as atividades que nós temos à disposição, que nós podemos auxiliar. É lá no nosso lar, é na escola, é no trabalho.
sendo tolerante, auxiliando aquele colega, é na rua e assim por diante, é na comunidade. O que nós estamos fazendo de fato para sermos promotores da paz? Nós seremos reconhecidos como promotores da paz quando aquele próximo, mais próximo, ele conseguir também levar esta mensagem através do seu exemplo. Como, afinal de contas, nós vamos conquistar a paz? E aí, cabe-nos fazer uma diferenciação. Qual a paz que nós estamos almejando? Será que é a paz do mundo? Ou será que é a paz do Cristo? Emmanuel vai nos auxiliar a diferenciar estas duas pazes. Lá no livro Vinha de Luz, quando, no capítulo 105, ele assim menciona: existem muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam da paz do mundo. Não te esqueces, contudo, que a paz do mundo pode ser o sono enfermiço da alma. Busca, deste modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o nosso entendimento, por nascida, cultivada, portas adentro da consciência e no santuário do nosso coração. Então, caros irmãos, a paz do mundo, ela pode ser conquistada, mesmo pelos corruptos, pelos caluniadores, pelos criminosos, quando adentram em mansões, conquistam bens materiais, mas é uma paz superficial, é uma paz puramente externa, pois que no seu íntimo estão em uma verdadeira guerra interna. Aquele ninho daquele pássaro lá do quadro vencedor do concurso, ele representa a nossa consciência. Quando a nossa consciência está tranquila, um dos requisitos para alcançarmos a felicidade, consciência tranquila. E os outros dois, fé no futuro e a posse do necessário. Consciência tranquila. Então, eu não tenho nada, conforme Santo Agostinho nos indica, chegando ao final do dia, passando a limpo aquele meu dia. Será que alguém tem algo a falar contra mim? O que eu fiz de bom ou de ruim no dia de hoje? Então, estou passando o meu dia limpo. E, conforme nos ensina Santo Agostinho, ele fazia isso diariamente. Se tem algo que eu fiz hoje que prejudicou alguém, será que eu censuraria se outro faria essa mesma atitude? Então, nós nos colocamos à disposição em processo de arrependimento sincero, para que no dia seguinte eu exercite e melhore as minhas atitudes. Não é agora eu fazer uma varredura mental nos nossos dias, nas nossas semanas, e querer resolver todos os defeitos que nós temos, as arestas que nós temos que aparar. Porque nós vivemos centenas de existências e estamos a muitas centenas próximos da angelitude. Então, a primeira virtude nós podemos exercitar justamente com o copo d'água. A paciência, a candura, a doçura, a afabilidade, conforme nos coloca o Espírito Erasto, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve matar o indivíduo hostil,
Já dizia Mahatma Gandhi, o maior pacifista da história da Índia, que libertou-a do jugo britânico: não se deve matar o indivíduo hostil, mas sim a hostilidade que habita neste indivíduo. E assim nós podemos trazer esta afirmação para os nossos dias. E aí, quando nós quisermos dar um chacoalhão lá no nosso semelhante, quando nós estivermos a ponto de explodir, aí nós vamos lembrar desta afirmação. É melhor nesse momento nós nos silenciarmos, nós nos recolhermos em prece. Eu estarei auxiliando muito mais, pois que nós também, cada um de nós, isso nós trazemos dos nossos instintos do passado, aqueles instintos mais grotescos, outros de mais candura, quando nós estamos irritados com algo externo ou algo interno. Então nós temos que entender, nós não podemos matar, nós não podemos atentar, violentar, responder o mal com o mal. É responder o mal com a outra face, com a face do bem, com a face da paz. Será que não é isso, caros irmãos, que está ocorrendo nos nossos dias contemporâneos? Vamos parar para pensar. Será que quando, agora na atualidade, alguém faz uma postagem muito repreensiva, muito enfática, muito fanática, nós vamos lá e vamos responder, e vamos twittar, e vamos contrariar, ou não? Nós vamos, no momento oportuno, ter com aquele amigo, com aquele irmão. Será que quando alguém me fecha lá no trânsito, ou não concorda com as minhas ideologias, eu de imediato eu contrario? Então esse é o momento de nós parar para pensar. O que eu estou fazendo para promover a paz? Ou aqui nós podemos mudar o teor da pergunta: o que eu estou fazendo para promover a violência? São nesses pequenos gestos, não é em grandes gestos que nós demonstramos que nós somos seres pacificadores. É no dia a dia, é no pequeno gesto. O Cristo também vai nos dar um ensinamento, aqueles ensinamentos estranhos contidos lá no Evangelho, que ele, certa feita, disse: eu não vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. E aí muitos pensaram nesse exato momento: o que eu estou fazendo sentado aqui? Se o Cristo não veio trazer a paz. Eu vim trazer a espada. É uma mensagem forte, porque parece contrariar todo o Evangelho que ele nos colocou. Mas quando a gente vai fazer uma análise dessa frase, nós vamos perceber que o contexto onde Jesus estava, ele destacou justamente para trazer a espada, para nós cortarmos as nossas más inclinações. É o orgulho, é o egoísmo, é a intolerância, é a violência. A espada, ela serve para isso. Embainha a tua espada contra o próximo. Mas ela pode ser útil. Claro que aqui apenas como uma figura de linguagem, obviamente. Não vamos sair por aí portando espadas. Mas
essa figura de linguagem, ela nos traz uma mensagem. Nós temos que domar as nossas más inclinações, aquelas nossas arestas que nós temos para aparar. Na obra Ante os Tempos Novos, há um relato de Divaldo Pereira Franco. Na década de 1990, Divaldo foi fazer uma visita no Centro de Concentração e Trabalhos Forçados de Mauthausen, na Áustria. Neste local foram dizimadas mais de 130 mil vidas, naquele sombrio período da nossa história, de 1939 a 1945. E, através de sua sensibilidade, Divaldo pôde perceber que ali naquele ambiente reinava uma atmosfera, uma psicosfera depressiva e sombria, parecendo com que os sentimentos da dor, da angústia, ainda estavam presentes. E Divaldo percebia os gritos, os lamentos dos espíritos ali ainda vinculados. E Divaldo, na sua consciência, lhe veio uma pergunta: por que, afinal de contas, ainda acontecem estas guerras que dizimam a vida de tantos? E aí lhe veio a resposta: porque ainda não tivemos a coragem de lutar contra as nossas paixões, porque ainda cultivamos as pequenas guerras, porque ainda mantemos as nossas pequenas violências. Nós não nos dulcificamos interiormente, não deixamos que o amor nos tranquilize. De alguma forma, a guerra que acabou lá fora necessita de acabar dentro de nós, pois só há uma guerra exterior, porque vivemos em conflito íntimo constante, e esses crimes somente são cometidos quando existe uma adesão enorme de criminosos. Um Ayatollah Khomeini, um Hitler, um Stalin e outros somente lograram seus tentames porque havia mini Khomeinis, Hitlers, Stalins, que ao grito para o crime aderiram em massa e cometeram atrocidades, esperando apenas a voz de um comando para que esses crimes saiam definitivamente da terra. É necessário que começamos, em cada um de nós, o trabalho de instalação do reino de Deus, da piedade fraternal, da tolerância, da benignidade e do amor, para que crueldades como essas que estão todo dia aí na TV nunca mais aconteçam. Caros irmãos, caras irmãs, onde está a paz, senão habitando dentro de cada um de nós, de nossas consciências e de nossos corações? A paz, ela não vai ser instalada na terra através de decretos, de leis, de comandos externos, pois que nós já temos o impositivo, um ato imposto. Ela deve ser desenvolvida no íntimo dos nossos corações e das nossas mentes. É aquele esforço que cada um, apesar de nós sabermos que nós temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas nós já estamos a um passo, nós crescemos um passo. Nós estamos aqui, na casa espírita. Nós poderíamos estar em outro templo religioso, mas todos com o objetivo de buscar a paz, de buscar o entendimento maior da vida. E este entendimento nós só vamos conseguir
quando nos autoconhecermos e começarmos definitivamente a exercitar estas virtudes no nosso dia a dia. Agradeço a atenção, a paciência e a paz de todos. E como uma senhora muito querida, muito simpática lá da nossa casa espírita, se tinha muito esse costume. Há alguns anos atrás, a pessoa chegava na casa espírita, seja trabalhador, seja frequentador, e dizia para todos que estavam aguardando sentados, que a paz do Jesus permaneça conosco. E aí todos respondiam que assim seja. Então vamos nos espelhar na paz proposta pelo Cristo, pois que Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia. Nós ainda não conseguimos exercitar a paz entre nós, se nós não tivermos um modelo. E esse modelo é o Cristo. Então, sejamos gratos a Deus pelos esforços que cada um de nós já está tomando para domar as más inclinações. E, finalmente, que a paz do Cristo permaneça conosco. Hoje e sempre, tenhamos todos uma semana de boas realizações. Obrigado. Então, agradecemos nosso irmão Felipe, que em breve possa estar novamente conosco. E eu convido a todos, neste momento, a me acompanharem na prece de encerramento. Convido a todos a fecharem os olhos, se assim desejarem, e levar o pensamento ao alto, buscando esta tão almejada paz que está dentro de cada um de nós. Vamos senti-la, vamos construí-la dentro de nós a cada dia. Vamos juntos pedir as bênçãos do nosso Pai maior, as bênçãos para o nosso dia a dia, que abençoe, Pai, a nossa família, abençoe os nossos lares, nos fortalecendo diariamente, nos guiando no caminho do bem. Que a Tua paz seja permanente junto aos nossos corações e que possamos distribuí-las entre nossos irmãos, através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje, tendo esta grande oportunidade. Muito obrigada por se fazer constante junto a cada um dos Teus filhos. Muito obrigada, Senhor. Só temos a agradecer por tantas bênçãos que recebemos diariamente. Que o Teu amor nos envolva no decorrer desta semana e que esta paz que nos envolve neste momento siga junto com cada um de nós. Que assim seja.